Bom, boa tarde, pessoal. O meu nome é Fernando Henrique e eu vim aqui hoje para falar um pouco mais com vocês, né? Clientes marceneiros, do profissionais moveleiros, como também centrais de serviços que faz a utilização do Corte Cloud no seu dia a dia. Qual que é a proposta da nossa conversa aqui hoje? É utilizar a usinagem como um agregador de valor ao serviço de terceirização. E um ponto importante é entender como que a usinagem, o serviço de furação, de rasgo, ele é um elemento que possa ser inserido. Em qual momento, em qual oportunidade isso tem que acontecer, para que possa ser feito de maneira organizada e de maneira assertiva. Então, o primeiro ponto aqui é até redundante, certo? Mas não é possível terceirizar a terceirização. O que isso quer dizer? É que quando a gente, no caso a central de serviço, assume o papel de fazer o input dos plano de corte para o cliente, a gente está tirando do cliente o quê? A responsabilidade de entender sobre a tecnologia. Se o cliente não entende sobre a tecnologia, ele não consegue ter clareza sobre como ele pode inserir mais serviços dentro da terceirização. Então, como é que ele vai chegar ao nível de poder fazer as usinagens? A partir do momento que ele tiver domínio sobre a ferramenta. Então, esse aspecto que hoje atinge ali a classe de comunicação entre profissional moveleiro e a central de serviço está elencado através de não deixar o cliente fazer o seu próprio plano de corte. E como que isso vai acontecer? Como a gente vai conseguir chegar nesse fator de decisão? É através da própria equipe de venda da central que tem que fomentar o cliente a estudar sobre o sistema. Se ele não estudar sobre o sistema, ele não vai ter clareza e dificilmente ele vai chegar em fazer corte, borde e furação. Ele pode até fazer, mas de maneira desentendida. Então isso é muito importante. Não se terceiriza a terceirização. Se dá ao cliente as ferramentas necessárias para que ele aprenda a operar o sistema. E isso é um ponto legal, que recentemente a Corte Cloud fez aí a plataforma Academy, que é uma plataforma que trouxe e elencou todos os cursos, tanto da parte administrativa de uma marcenaria ou de uma loja, como também como utilizar o sistema, certo? Seguindo aqui, o papel do vendedor, da central de serviço, nesse cenário, junto com o profissional moveleiro, é fazer com que ele observe as tendências. Até um pouco antes da pandemia, nós tínhamos um cenário envolvido que, ainda assim, as marcenarias, as lojas conseguiam, de certa forma, fazer essa absorção da produção. Com o passar do tempo, né, e a pandemia veio e trouxe esse crescimento acelerado, quando ela não conseguiu mais absorver a produção internamente, ele passou a utilizar o sistema como uma válvula de escape. Parte dos clientes aderiram totalmente, estudando e aplicando a ferramenta, parte dos clientes acabaram não conseguindo por uma questão técnica. Nós estamos falando aqui de profissionais que são tradicionalistas, que são profissionais que têm muitos anos de mercado, muitas vezes, e que têm dificuldade da inserção da tecnologia. Não quer dizer que eles são descrentes. Eles precisam de uma metodologia que simplifique a implementação disso dentro do Corte Cloud. O envolvimento com o processo, quando a gente fala sobre se envolver com o processo, nós estamos falando do quê? Que quando esse profissional moveleiro ele vai fazer uso do Corte Cloud para terceirizar o seu serviço, o que acontece? Ele vai ter um bloqueio por ele não ter entendimento como isso funciona. Então, não estou acostumado com a tecnologia, vou passar a usar a tecnologia como um braço importante no meu dia a dia de trabalho. Por ele não estar acostumado com a tecnologia, ele vai ter dificuldade. E aí é que a questão que entra. Como eu, central de serviço, consigo fazer o colaborativo para o meu cliente ter domínio sobre a tecnologia? Então, de uma maneira lógica, quando a gente fala de ter um envolvimento com o processo, nós estamos falando de ele acompanhar o processo de implementação da terceirização na empresa dele. Ele não pode sabotar isso.
Se ele sabotar esse processo e terceirizar na mão, aí volta lá, terceirizar a terceirização, colocar na mão de um funcionário para que ele faça isso, ele nunca vai aprender. Ele nunca vai ter esse domínio. E se ele não tiver esse domínio, ele vai ter dificuldades de inserir corte, borda e o elemento furação, o elemento vital dessa conversa, que é fazer com que ele passe de ter uma produção totalmente manual na marcenaria dele, que gera dificuldades ali para ele de gestão de recursos humanos, e passe a ter a tecnologia como elemento. E aí é muito importante, porque a partir do momento que ele começa a utilizar, passa a ter a tecnologia como um elemento fundamental na vida dele, de trabalho, ele começa a se envolver cada vez mais com a tecnologia. Então, se eu entendo da tecnologia, se eu entendo da lógica de funcionamento do sistema, quando meu funcionário trouxer uma demanda que ele fez de maneira errada ou que ele não entendeu, se eu estou dominando a lógica, eu consigo fazer o alinhamento para que o processo continue. Se ele não dominar a lógica, o que vai acontecer? Ele vai falar, isso aqui não funciona. Se isso não funciona, por quê? Porque não tem um envolvimento. Na maioria dos casos, o que a gente acompanha do mercado é que exatamente isso acontece. Porque não tem envolvimento e não tem a cobrança da central de serviço, da equipe de vendas, sobre essa questão, certo? Hoje, o mercado exige da gente ser um profissional de tecnologia especializado em móveis. Estamos falando do mercado de movelaria. O que isso quer dizer? Que já foi a era da gente ser uma pessoa técnica naquilo que a gente faz. Nós temos que tudo, absolutamente tudo hoje, está ligado na tecnologia. Se tudo hoje está linkado à tecnologia, qualquer profissão, não é a profissão do marceneiro hoje, qualquer profissão, eu tenho que ter domínio do quê? Da tecnologia. Se eu tiver domínio da tecnologia, seja Corte Cloud, seja o que for que vir ao futuro, que a gente não sabe. Até então era inimaginável a gente entender que o serviço de terceirização seria tão simplificado. Agora, nós temos ali a máquina manual conseguindo fazer o processo de plano de corte. Se eu tenho domínio sobre a tecnologia, qualquer aplicação de uma nova tecnologia, eu não vou ter dificuldade de implementar. Por isso, a necessidade de ser um profissional de tecnologia envolvido com a área que você atua, certo? Esse é um ponto extremamente importante. E aí tudo começa pela parametrização. Quando a gente está falando aqui, como o tema aqui é a questão da usinagem, como que eu vou conseguir fazer com que o meu cliente consiga entender que a ferramenta Corte Cloud pode oferecer para ele uma parametrização daquilo que ele acredita como marcenaria. Qual é a verdade de cada cliente que é marcenaria? Cada cliente tem o seu aspecto, sua vertical, o seu entendimento. Tem cliente que monta um móvel com cavilha. Tem cliente que monta o móvel com minifix. Tem cliente que usa o VB. Qual é a verdade? Não existe a verdade absoluta. E aí a parametrização, ela vem para quê? Para virtualizar o processo daquilo que eu acredito como profissional para dentro da plataforma. E como que ela acontece? De que forma que ela acontece? Ela acontece assim. Quando eu estou lá logado na aba, né, eu estou logado no Corte Cloud e entro no sistema de módulos, na aba Preferências, é a aba fundamental que a central de serviço, como também o cliente profissional moveleiro, precisa entender a responsabilidade dele sobre o ato de terceirizar. Então, eu não posso chegar aqui, nessa área aqui da engenharia do módulos, e simplesmente criar um móvel do zero. Eu não posso fazer isso. Estaria subjugando a questão da utilização da ferramenta. Eu preciso, primeiro e prioritariamente, regular as preferências. E isso, o que quer dizer isso daí? É pegar aquilo que eu acredito como a realidade da minha marcenaria, aquilo que eu acredito como o modelo de montagem ideal, novamente colocando que a verdade absoluta sobre um conceito de montagem de imóvel não existe, cada um tem sua realidade, tem regiões que têm a sua maneira de montar, tem regiões que têm outra maneira de montar. E aí, fazer o quê? Esse trabalho aqui, de parametrização das preferências, que é onde eu vou elencar todos os pontos que eu acho importante no meu modo de construção de móveis. Se eu não fizer esse ato de fazer a parametrização aqui dentro do Corte Cloud, eu gero uma dificuldade na hora de receber o pedido. Por quê? Porque você deixou para o sistema
tomar a decisão por você. E aqui é um ponto importante. Na maioria dos casos, quando o cliente vem até a central de serviço, o profissional moveleiro vai até a central de serviço da sua preferência fazer esse trabalho de terceirização, ele vai buscar o quê? Um apoio técnico para que dê uma orientação para que dê certo. Então ele está lá, em qual momento que ele vai para poder terceirizar tudo? Ele vai chegar lá na central e vai falar, olha, estou desesperado, eu preciso de uma colaboração para fazer com que isso dê certo, eu preciso disso. Se ele não tiver essa orientação técnica, da parametrização daquilo que ele acredita como certo, ele vai ficar frustrado, porque ele vai receber um móvel desenquadrado da realidade que ele assume como certa. Não podemos subjugar essa parte. Então, todas as vezes que um profissional moveleiro precisar ter a necessidade de fazer o input de um serviço para terceirizar, ele precisa entender o funcionamento da ferramenta. E esse funcionamento da ferramenta parte do apoio técnico da central de serviço, como também através do direcionamento ao Academy, que é a ferramenta que traz hoje o conhecimento necessário para que esse profissional moveleiro possa estudar sobre essa parte das preferências. E aí, a partir do momento que a gente tem um envolvimento, um entendimento técnico sobre a questão do funcionamento da ferramenta, dono da marcenaria, preciso ter esse domínio da lógica de funcionamento do sistema. Para quê? Para que aí, de fato, eu comece a fazer um ponto de virada, lembrando que a terceirização não tem regra. Se ela não tem regra, eu posso terceirizar tudo, eu posso terceirizar 50%, eu posso terceirizar 20%, eu posso terceirizar 5%. Pode ter um serviço pontual que eu tenha necessidade iminente de terceirizar. Se isso acontecer, você pode até ter, por exemplo, hoje como ideia que a terceirização não sirva para você, tá tudo bem. Não precisa servir para você no momento pontual. Mas a ideia é que, se você domina o sistema, você está se preparando, ficando atualizado para quando houver uma necessidade. E aí, se essa necessidade existir, você está preparado e entendendo de maneira lógica para fazer com que o profissional, o seu funcionário, consiga fazer o input e você possa fazer uma supervisão desse input no sistema. Se você, no momento que você precisar dessa questão da necessidade da terceirização, você não conseguir explicar ou não tiver o interesse de passar isso para o seu funcionário, de explicar o que você espera do projeto de terceirização, vai acontecer o quê? Você vai ficar frustrado porque não vai chegar um material compatível com aquilo que você espera. Então esse é um ponto-chave e elemento-chave da terceirização. Todas as vezes que eu precisar terceirizar, independente de quanto eu vou fazer, quando eu vou fazer, eu tenho que entender o processo. Eu tenho que ter domínio sobre o processo. Se eu não tiver domínio sobre o processo, vai fazer de qualquer jeito, eu não vou ter controle sobre isso. Se eu não tenho controle sobre isso, eu não sei se fez certo ou se fez errado. E aí eu vou subjugar que a terceirização não serve para mim. Então esse ponto é extremamente importante. E aí, assim que eu tiver domínio sobre a terceirização, aí entra o ponto de delegar. É nesse momento que, depois de eu aprender a tecnologia, depois de eu entender todos os elementos necessários do sistema, todos os processos que eu quero de organização para fazer com que essa terceirização dê certo, aí sim, de fato, eu vou para a delegação. Aí eu delego para um funcionário, porque eu tenho domínio sobre a ferramenta. E aí serve também aqui a mesclagem para a central de serviço. Como que eu vou fazer com que o meu cliente consiga chegar ao nível de terceirizar corte, borda e furação? Através do momento que eu tiver domínio sobre a ferramenta. Se eu não tiver domínio sobre a ferramenta, eu não consigo explicar para ele. Eu vou ficar sempre no plano de corte ali, fazendo os apontamentos de borda ou de usinagens manuais, que não tem a inteligência da usinagem. Então, o ponto importante é, traz o cliente para perto, ou o profissional moveleiro, se conecta com a tecnologia, faz os testes, faz simulações, entende como a plataforma se comporta. Esse ponto é de extrema e vital importância. A gente, nesse tempo dessa vivência do mercado, vivenciando central de serviço com o cliente, a maior dificuldade que o cliente tem hoje
para poder conseguir fazer com que o serviço de terceirização seja aplicado é exatamente o conhecimento do sistema. E aí a maior parte, isso é um dado geral, tá, gente? É nível Brasil. A maior parte das centrais, ela não tem como elemento principal o serviço remoto. O que é o serviço remoto para o profissional moveleiro entender? Quando você faz do seu escritório, da sua loja, da sua marcenaria, o serviço lá e pede pelo Corte Cloud, é você fazendo o serviço remoto. Quando você vai até uma central de serviço e a central de serviço faz esse serviço por você, é o serviço local. Esse serviço local, ele não escala, ele não te dá liberdade de trabalho. E aí você fica na dependência de um profissional terceiro, um vendedor da loja. E às vezes o vendedor da loja não consegue ter todos os elementos necessários para te trazer também o conhecimento para que você tenha essa habilidade sozinho. É o ponto principal da nossa conversa, o estudar. Não consigo ter uma aplicação da terceirização no modo completo, corte, borda e furação, se eu não tiver envolvimento com a tecnologia, se eu não estudar. Se a gente pensar assim, fazer um paralelo com as profissões, a gente pensar que o médico ele tem um estudo constante, o advogado também, as leis mudam, um estudo constante. A marcenaria, por ela ser uma mão de obra que ela vem muitas vezes elencada de pai para filho, numa questão ali envolvendo família, normalmente a mão de obra, a pessoa absorve aquela mão de obra e ela não processa aquela mão de obra para poder evoluir dentro da profissão. E o que o mercado está nos mostrando agora é que é um momento da gente dar um passinho para trás, tirar as convicções, porque até aqui nós temos uma realidade em relação à tecnologia. O que vai acontecer? Igual o Anderson Rios veio aqui e falou bastante da questão da inteligência artificial. O que a inteligência artificial vai fazer no meu trabalho? Nós temos ali uma estrutura de trabalho onde eu tenho um projetista fazendo um trabalho, projetando e fazendo uma renderização. Hoje, pelo Corte Cloud, como vocês sabem, a inteligência artificial já está fazendo a renderização. Então, eu tinha uma pessoa técnica, extremamente técnica, para fazer com que o meu render ficasse bonito. Hoje, eu preciso ter essa pessoa tão técnica? E aí, essa pessoa tão técnica vai perder o emprego? Lógico que não. Lógico que não. Ela vai ser remanejada por um novo estágio dentro do processo tecnológico. Sempre uma porta vai reduzir, a outra porta vai abrir. E aí, para eu se manter competitivo em todos os pontos da minha profissão, no caso que a gente está falando aqui, movelaria é como? Eu estando atualizado com as tendências que o mercado moveleiro apresenta. Não acredito em nada do que o Corte Cloud possa me entregar. Tudo bem, mas o ponto é que você tem que saber. Você tem que saber. Você tem que estar antenado. Seja qual for a plataforma, você tem que saber e estar antenado. Para que num ponto de virada, você esteja preparado. Preparado para essa mudança que pode ser, culturalmente, se de falar na América do Sul, tem alguns países que a terceirização é comum, porque você tem acesso à máquina extremamente caro, então o cara não consegue comprar, como no Brasil, uma esquadrejadeira, não consegue comprar uma coladeira. Então a única opção que ele tem é o quê? Terceirizar. Ok? Aqui no Brasil a gente tem esse benefício, a gente consegue ter acessos. Às vezes é difícil, mas tem acesso. Então aí eu consigo fazer a aquisição da minha máquina. E para a grande parte dos profissionais moveleiros, a gente entende que a hora que eu comprar uma máquina de extrema capacidade produtiva, eu vou resolver meus problemas. Só que não é assim que funciona. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco uma máquina, como a gente está falando sobre usinagem, sobre a parte de furação, quando eu coloco, por exemplo, uma máquina, um centro de furação dentro da minha marcenaria, eu vou precisar de quem para poder operar? Da pessoa mais técnica possível na operação CNC. Por isso a necessidade de entender, porque senão você vai ter que pegar esse profissional, colocar dentro da sua marcenaria, sem saber de nada da operação daquela máquina. Então ele tem que ser um profissional generalista, entendendo a maneira e a capacidade como as ferramentas, softwares no caso, as tecnologias mais disruptivas e também sobre o modo de funcionamento das máquinas. Dito isso, eu volto nesse ponto aqui. Quando o profissional moveleiro, quando a central de serviço não tem um envolvimento, não tem pessoas técnicas para que consiga fazer com que o profissional moveleiro tenha entendimento que ele é o principal responsável em implementar um sistema de terceirização na empresa dele e que esse sistema de terceirização
seja possível criar processos e, mais do que isso, esses processos sejam claros para os colaboradores da empresa, eu tenho um desentendimento sobre o processo de terceirização. E aí, todas as vezes que eu tiver isso, eu declino. Eu entendo de maneira errada, eu declino, eu abandono, e aí eu fico destoado do mercado. Um ponto importante dentro dessa regra da terceirização, do sistema de furação, do sistema do Corte Cloud, é que o papel fundamental do profissional moveleiro hoje vem mudando com o passar dos tempos. Então, antigamente a gente tinha que ter um domínio sobre a inserção de um plano de corte. Antigamente a gente tinha que ter domínio sobre um sistema que eu acreditava como correto para mim. Com o passar do tempo, essa linha tênue de tempo, o sistema trouxe para a gente uma abertura de entendimento sobre aquilo que eu tinha como marcenaria tradicional. A marcenaria moderna abriu um pouco os horizontes para que profissionais que não tinham tanto entendimento técnico, ou seja, tem um profissional que tem 30 anos de mercado, que tem um domínio absurdo da mão de obra. Esse profissional que tem 30 anos de mercado, que tem um domínio absurdo de como a movelaria funciona, é um profissional que está hoje competindo com quem? Com, muitas vezes, uma pessoa que tem 22 anos, que começou no mercado recentemente e que tem domínio sobre o quê? Sobre a tecnologia. Como eu sobrevivo no mercado com uma constante evolução, com constante mudança? Esse mesmo desafio, ele também torna-se um desafio extremamente difícil de ser superado para a central de serviço, para a loja. O seu vendedor que vende insumos para você até agora, ele também tem dificuldade do quê? De ter um entendimento que a ferramenta Corte Cloud, que a terceirização, passou-se a ser uma vertical importante dentro do sistema de trabalho dele. Então é uma mudança para você, profissional moveleiro, e é uma mudança para você também, vendedor de loja de imóveis, de insumos. Para que isso dê certo, para que esse casamento entre a tecnologia e o sistema de trabalho da marcenaria consiga ter performance, é necessário o quê? É necessário o entendimento que a tecnologia se tornou uma ferramenta fundamental na vida do profissional moveleiro. Se a ferramenta e a tecnologia se tornou fundamental na vida do profissional moveleiro, eu tenho que estar preparado para essa mudança. Eu tenho que estar conectado com essa realidade. Se a gente abrir aqui a questão do software, desde que a gente entrou aqui com o sistema de módulos, que o sistema de módulos foi criado pela Corte Cloud e que foi inserido aqui, quem acompanha esse sistema de módulos aqui viu as revoluções que aconteceu dentro dessa ferramenta. Iniciou-se, tinha um HelloMob, né, que é um sistema linkado ali a SketchUp, e aí veio o Módulos, que é um sistema extremamente adaptável, em nuvem, que você se conecta em qualquer lugar. Desde que esse sistema foi desenvolvido, a gente viu vários módulos sendo inseridos a todo momento. E aí é o ponto que eu quero colocar aqui para dar uma finalização para vocês. Esse desenvolvimento aqui que está aqui, dentro dessa plataforma, vocês acham que veio perante ao quê? Perante ao entendimento técnico do pessoal da Corte Cloud ou veio perante a uma demanda de solicitações criadas pelos próprios usuários da ferramenta? É o mercado dando um sinal que faz sentido, funciona, precisa utilizar e preciso de mais e mais. Depois veio o que? A ambientação, que até anteriormente só ficava na mão de 2 softwares. Hoje não. Hoje, dentro de uma plataforma totalmente web, que posso me conectar de qualquer lugar, de qualquer computador, eu tenho acesso a todo esse catálogo de engenharia. Se eu tenho esse nível de desenvolvimento da tecnologia e tenho esse nível de personalização de uma marcenaria, e como a gente está falando aqui da usinagem, né, eu consigo fazer furações, marcações, rasgo, rebaixo. Eu consigo fazer praticamente tudo que eu quiser
do que eu entendo como um móvel planejado, sem a necessidade de tomada de decisão tão acuçada para um profissional moveleiro. Mais do que isso, a usinagem traz um elemento fundamental na vida do profissional moveleiro. O que conecta todo mundo aqui hoje. Todo mundo levanta todos os dias para trabalhar, para poder ter resultados financeiros. Esse é o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é a gente performar o nosso negócio. Para a gente performar o nosso negócio, para a gente poder encontrar a questão do valor, de quanto eu pago por aquela matéria-prima, de quanto eu pago por aquele serviço, eu preciso ter domínio sobre o meu negócio. Se eu estou envolvido completamente com o chão de fábrica, se eu estou completamente ali naquele movimento insano de ter que delegar, de não delegar e estar ali trabalhando junto com os profissionais moveleiros e não conseguir delegar, eu não consigo praticar a administração do meu negócio. O resultado disso é que, quando eu vou para a terceirização, eu consigo ter domínio sobre aquilo que eu estou comprando, material e serviço, e consigo ter tempo, o elemento tempo. Esse é o principal atributo que a terceirização entrega ao profissional moveleiro. Tempo. Tempo. E aí, quando eu tenho tempo, eu consigo fazer o quê? Administrar o meu negócio, para que eu consiga entender os números, se eu estou vendendo de maneira saudável ou não, se eu estou trocando, só estou trocando dinheiro para sobreviver no final do mês, se eu estou, de fato, ganhando dinheiro e quanto eu quero ganhar de dinheiro. Então, se a gente fazer um paralelo aí, né? Tem muito desse mercado, essa questão do mercado de material vezes 3. Né? É uma coisa batida no mercado para que eu pegue o valor do que eu estou pagando de material e multiplique. Certo? É uma questão que acontece. Mas, mais do que multiplicar o fator de quanto eu estou pagando de material, eu tenho que entender o quanto eu, profissional moveleiro, eu quero ganhar nesse pedido. Quanto eu quero ganhar nesse pedido. Então, eu quero ganhar X valor. Para eu chegar nesse número, eu tenho que ter um processo produtivo organizado. Como eu consigo ter um processo produtivo organizado se eu não consigo mensurar dados no meu processo produtivo? Se eu não mensuro dados no processo produtivo, eu nunca vou chegar a um fator que aí entra por que a terceirização vale mais a pena eu terceirizar do que eu cortar na tradicional. Ah, não, estou achando caro. Estou achando caro, não fecho o valor e tal. Como que eu consigo chegar numa conta que é caro ou barato se eu não tenho números absolutos? Não tenho números absolutos. Eu preciso ter números absolutos. Para eu entender qual é o ponto de virada de uma terceirização ou da marcenaria tradicional, eu preciso ter números absolutos. Se eu tenho números absolutos, eu posso tomar decisão. Então, eu tenho um serviço X, eu quero terceirizar. Por quê? Pelo cálculo que eu fiz, dá certo. Eu tenho um markup bom ali naquela venda e tal. Se eu não posso terceirizar naquela venda, eu vou para a tradicional. Mas, normalmente, o que acontece é o quê? Tá caro. Tá caro o serviço, porque serviço é deslocamento de serra, deslocamento é metro de borda aplicado, é unidade de furação. Quanto, num paralelo da vida real, né? Quanto custa e quanto tempo leva para fazer um furo de cavilha, de caneco de cavilha numa peça? O marceneiro, se ele estiver envolvido com o processo, ele vai falar, faço em 5 minutos. Ok. Para a marcenaria crescer, ter dinheiro e você poder se desenvolver como uma empresa, não dá para você estar o tempo todo ali no chão de fábrica. Se você estiver o tempo todo no chão de fábrica, você não consegue performar, não consegue cuidar da venda, não consegue administrar um negócio. O seu furo, quando você faz uma peça no caneco ali na marcenaria, tem um X custo. Se você pegar um ajudante, tem um outro custo. Aqui, independente de quem está fazendo, você tem um custo de centavos. Então, vamos pôr um exemplo aqui na questão do orçamento. Vou fazer um furo de caneco, vou pagar 5 centavos. 5 centavos, um furo de caneco. Quanto custa na minha marcenaria para eu poder tomar esse comparativo de decisão? Difícil mensurar. Porque se você estiver lá, beleza, você é o agente da colocação da peça na máquina. Mas se eu não estou lá, quem está fazendo, eu não estou mensurando, não estou medindo, não estou controlando. E aí, eu tenho um número de uma simples peça, pode ser muito mais tempo, pode levar 1 minuto, enquanto está levando 5 segundos. Então, entende que a terceirização ela serve para escalar, dar possibilidade de escalar vendas. Eu, na minha marcenaria, consigo produzir 5 projetos por mês. Tenho uma marcenaria pequena, produzo 5 projetos por mês. Ok,
Mas se você pegar o restante dos projetos que talvez você esteja perdendo por uma questão de precificação e conseguir terceirizar, é um ganho. É um ganho e é um fator, é uma motriz de aceleração do seu negócio. Nunca vai conseguir se desenvolver aquele que tiver medo de arriscar. Então tem que ter o quê? Domínio sobre o processo para que eu possa ir para um próximo passo. No número geral, as marcenarias normalmente são marcenarias de até 3, 4 funcionários. Então aí fica difícil do cara ter, ele está trocando dinheiro todo mês está difícil, todo mês está apertado, ou tem mês que está indo muito bem, pô, esse mês foi muito bem, fechamos uma casa lá, grande, ótimo, beleza, só que agora com a nossa equipe a gente não vai conseguir trabalhar, a gente vai ter que contratar. Aí quando no mês que você está na melhor performance de venda, é o mês que você mais engloba recursos humanos. Aí, no final das contas, aquele recurso humano, ele foi tão alto que ele pegou aquele lucro que você teve daquelas outras vendas novas e equalizou. Então, era melhor ter ficado o quê? Pequenininho, com um número pequeno de funcionários e pronto. Então, é isso que a gente está falando aqui, de você ter a terceirização, a parte de furação, como uma válvula importante no seu trabalho, independente se você faça tudo ou se você faça parcial. O importante é que você tenha domínio sobre o sistema, domine a administração do seu negócio para que você tome decisão de maneira inteligente daquilo que você fala. Agora é o momento, agora não é o momento. Esse pedido eu quero, esse pedido eu não quero. E, sobretudo, de maneira transacional, devagar. Nunca fiz a terceirização. Faz o corte, entende, aprende, processa, faz o corte, o bordeamento, entende, compreende, processa. Aí eu vou para o elemento corte, borde e furação. Quando eu parto para o elemento corte, borde e furação, aí eu tenho um domínio maior sobre os serviços, daqueles serviços que eu já fiz anteriormente, que já fizeram sentido, que eu conheci, e aí, de fato, eu estou pronto para surfar completamente, de maneira full, o sistema da Corte Cloud. Certo? É isso, pessoal, que eu quero falar para vocês. Dúvidas? 90% do mercado da marcenaria, dos marceneiros, eles são técnicos. E aí você tem 5% que é empreendedor, que ele sai fazendo, e você tem mais 5% que é um administrador, que ele já não põe a mão em nada. O que você acredita que é preciso fazer para que o marceneiro entenda que ele tem que ser 33% de cada coisa para que ele queira investir em aprender uma solução, uma tecnologia, aprender a gerenciar melhor a marcenaria dele? O ponto importante é que ninguém levanta e se desenvolve para trabalhar se não for para ter lucratividade no negócio. Quando a gente traz um profissional moveleiro para perto da gente e mostra para ele como é difícil mensurar os números da marcenaria dele entender quanto ele está ganhando, quanto ele ganha num pedido, no sistema tradicional, quanto ele ganha de fato. Números absolutos, quanto um marceneiro no sistema tradicional tira de dinheiro para a empresa. Com 100% de precisão. É difícil de mensurar isso. Então, quando a gente está falando do estudo, da necessidade da tecnologia como um elemento fundamental na vida desse profissional, nós estamos falando que, com o uso da tecnologia, você tem um assistencial de entender quanto a tua empresa está ganhando e quanto a mais de mercado que ela pode ter. Nós temos ali, a gente vê muita marcenaria crescendo muito rápido. Pode ver, até 6 meses é um número mágico. De 0 a 6, toda a marcenaria cresce. Você coloca uma esquadrejadeira, uma coladeira, fica 2 profissionais. Aí você começa a ser indicado. Foi indicado, começa a crescer. Você começa a montar o funcionário. Bota o funcionário. Chega um dado momento, você fala, acabou. Não consigo. Então, qual é o papel fundamental dos profissionais que estão à frente das lojas? Mostrarem para os clientes, entenderem que o estudo não é opcional. Em cima da pergunta do Eric, qual é o elemento principal para eu conseguir fazer com que esse profissional moveleiro consiga entender que a terceirização é importante para ele? Entender quanto ele está ganhando. Quanto você está ganhando na venda? Está ganhando dinheiro? Quanto? Quanto? Quanto você está ganhando? Quando que a marcenaria tradicional te dá clareza de números? Exceto no ponto que o cara informatize. Que ele faça um orçamento extremamente formalizado, elencando todos os pontos. A maioria aqui
faz esse tipo de trabalho? Normalmente você está numa corrida, coloca o material, vai lá, joga, ou quando você tem um software CAD ali para poder elencar esses números, né? Mas a maioria não faz. Então qual é o papel? É trazer para ele que ele está perdendo dinheiro. E não é porque ele está trabalhando com a marcenaria tradicional, é porque ele não tem domínio sobre os números. Então ele precisa estudar para entender a plataforma como modelo de funcionamento e para ter tempo, o fator tempo, disponibilidade de tempo, para ele sentar e conseguir entender os números da empresa. Se ele tem tempo, ele administra o negócio. E se ele tem tempo, ele atende o cliente e não tenta vender. Todo mundo hoje tenta vender. Você chega lá de uma obra, vai para outra. Chega na obra, naquela loucura, mede, anota no caderno, obrigado, eu mando o projeto daqui 3 dias. Daqui 3 dias, o cara entra num concorrente seu, vai lá, faz o projeto na hora e vende. E aí você, depois de 3 dias, manda o projeto. Aí você manda o projeto 3D, tudo lindo, maravilhoso, o que o cliente faz? Nem te responde. Nem te responde. Então é importante o quê? Se eu tenho tempo, eu me preparo como profissional, eu estudo, eu tenho um comportamento sobre a minha aparência e eu formalizo esse atendimento. Você acha que o cliente não gosta do profissional que chega ali na casa dele, leva uma maleta com os catálogos, que leva um tablet para fazer a medida? Todo mundo é apaixonado por tecnologia. Você tem que impressionar o cliente. E não o contrário. Não é chegar cheio de, desculpa, estava na correria, estava uma loucura mesmo, muito atendimento, graças a Deus. Isso não convence. Isso não convence. Ficar olhando no relógio, o cliente atender. Outro cliente ligando para você falando, viu aí minha obra lá? Com processos desenvolvidos, com processos elencados, delegação de trabalho, delegar o trabalho para esse funcionário, você consegue ter o fator tempo. E tendo o fator tempo, você consegue entender os números da sua empresa. Tendo o número da empresa dominado, você tem lucratividade. É isso, gente. É importante entender que se eu não estudar, se eu tirar esse elemento fundamental da minha vida, abrir o Corte Cloud lá à noite, na individualidade de cada um, abrir o Corte Cloud à noite, muito difícil, fechou a tela, você está basicamente se prejudicando. É difícil para todo mundo, não é para profissional de tecnologia, é para todo mundo. Mas depois que você entende o conceito, entende o entendimento do sistema, certeza absoluta que você se torna um profissional acima da média do mercado. Bom, pessoal, é isso, né, que eu vim compartilhar aqui com vocês. Como eu disse, eu sou o Fernando Henrique, eu trabalho há 10 anos no mercado moveleiro, vim de uma área de tecnologia da informação. Hoje eu trabalho com gestão de central de serviço, né, e sou vendedor técnico de serviço, que hoje dentro da plataforma Academy tem isso elencado lá, para vocês poderem estudar, entenderem mais tecnicamente como a plataforma do Corte Cloud pode trazer esse benefício de ajuda a vocês do tempo, como eu disse. Ok? Muito obrigado a todos.